Companheiros, bem-vindos ao canal, mais uma vez com o apoio da Engui. Hoje temos a Engui Map4 N1 Air. Temos um quadro em liga de carbono que pesa 1,280 kg. Sim, tem vários alarmes, vários sensores, já falaremos nisso mais à frente. No quadro tem duas versões, podem optar por uma delas, tem a Step True, que não tem esta barra aqui em cima, e tem esta que é Step Over. Contamos com um motor com a potência de 250 watts e eu vou dizê-lo à portuguesa, é um motor da Mivis, é o M070. De binário temos 40 Nm. Para parar esta e-bike temos travões mecânicos e discos de 160 mm, tanto à frente como atrás. Os pneus estão a cargo da Shaoyang e são os 738C. Na transmissão contamos com desviadores Shimano Turner TZ e uma cassete de 7 velocidades. O comutador das velocidades também é da Shimano. Temos 5 modos de assistência à pedalagem. A assistência à pedalagem está limitada eletronicamente a 25 km/h de máximo e é assistência ao torque. Não é que esta bike precise porque é extremamente leve, mas também temos aquela que eu gosto de chamar assistência ao empurrão. Carregamos no sinal de menos durante algum tempo, aí vai ela. Para alimentar esta e-bike contamos com uma bateria da Samsung de 36 volts, 10 Ah e pode ser carregada aqui. Se quiserem retirar a bateria para carregar em casa ou no escritório é muito simples, basta rodarem a chave, aí está ela. A fábrica estima que a autonomia desta bateria seja para 100 km e o tempo de carregamento entre 5 a 8 horas. O peso desta e-bike são 15,6 kg, ou seja, ultra leve e aguenta carga até aos 120 kg. A altura aconselhada para os utilizadores vai entre 1,60 m e 1,95 m. Mais à frente no vídeo vou-vos mostrar a app da Engui a bombar ligada diretamente a este aparelhinho que está aqui. GPS, sistema anti-roubo e geofence. É um espetáculo. Antes de arrancarmos para o test ride, só mostrar-vos que temos aqui um farol em LED. Podem ligar manualmente ou então ele liga automaticamente quando precisam de luz. E atrás o farolinho tem carregamento por energia solar. Vamos lá isto, companheiros, vamos lá para o test ride, começar aqui com uma prova já de dureza. Ou seja, para vocês se aperceberem, eu vou subir aqui uma inclinação incrível, ok? Portanto, se ela subir isto, sobe qualquer coisa. Já não é a primeira vez que eu faço esta subida, gosto de a fazer com estas máquinas de 250 watts, só para ver até ao ponto em que elas conseguem subir com mais ou menos dificuldade. Até agora vou aqui em quinta, nível de ajuda 5, vou-lhe tirar aqui uns dentes, para ir mais à vontade, ou seja, esta assistência ao torque funciona imediatamente. Pedalas e ela já está a funcionar, ok? Não tem nada que enganar. Estamos quase no final da subida, portanto isto é uma subida de 40 graus, ok? Eles dizem que ela sobe até aos 10 graus, portanto está provado que sobe mais do que isso. Primeiro teste superado. Ora, vamos já aqui testar os modos de assistência. Vamos começar com o 1. Modo de assistência 1. Vamos lá dar-lhe. Esta assistência ao torque é mesmo uma coisa brutal. 19,20. Vamos à assistência 2. Nota-se mais potência. E vai aqui até aos 24. Pois é. No 2, até aos 24. 3. Sinto mais potência ainda. 25 e vou aqui a pedalar com assistência. Passando isso é que já não. Vamos ao modo 4. Agora vamos lá começar a rolar. Aí vai ele. 25. Aqui no 26 já percebi que cortou. Ok? Mas noto sempre mais potência à medida que vou subindo os modos de assistência. Modo 5, vamos lá isto. Fazer aqui esta rotunda. Agora vamos lá. 25 aos 26 já cortou, não é?
mas sinto, até parece que ainda tem ajuda aos 26, porque esta máquina é muito levezinha, portanto muito fácil de pedalar, mesmo sem assistência. É isso que vamos testar, não é? Ora, vamos aqui para tirar a assistência toda e vamos lá rolar com ela. Vai aqui em sexta, pá, e vou rolar perfeitamente na boa, tranquilamente. Ter sétima. Pá, vou na boa, aqui a pedalar, a rolar, sem absolutamente assistência nenhuma, ok, companheiros? Vamos ver se a transmissão está a funcionar como deve de ser, portanto, vai aqui em sétima, tirar para sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, certíssimo, tudo afinado e vem de origem assim, hein? Eu não lhe dei afinação nenhuma, portanto já vem de fábrica, pá, com as coisas em condições. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, não, mudou, sétima. Parecia que não tinha mudado, mas mudou, ok? Vamos aproveitar aqui o sinal de stop para fazer uma paragem. Companheiros, já testámos esta menina a subir, portanto a força dela a subir, já testámos os vários modos de assistência, até quanto é que eles dão. Pá, já verificámos que é quase tudo a 25, sendo que cada modo de assistência mais para cima tem mais potência, ok? Já testámos também sem assistência nenhuma, portanto a transmissão sem assistência nenhuma, e agora vamos muito rapidamente ao unboxing e montagem. É o instante. Até já. Então vamos lá ao unboxing desta maravilha. Vamos lá a isto. Esta bichinha! Temos já aqui esta embalagem e vamos puxar por ela e tirar primeiro esta embalagem. Ora, aí vai ela. Ainda temos isto aqui dentro. E aí vai ela. Vamos começar a tirar os plásticos. E aqui temos o guarda-lama da frente. E vamos tirar a roda. Vamos começar a abrir as embalagens, começamos já pelo selim. Pá, tem aquele toque de qualidade. E vamos à próxima caixa. É abrir. O manual da bike, um conjunto de chaves, o eixo da roda dianteira, pedais e uma campainha. O manual do carregador e o carregador. 42 volts, 2 amperes. E vamos à próxima embalagem. Ora, e aqui temos o descanso. E é pelo descanso que vou começar a montagem, sendo que temos aqui um autocolante que diz que não ponhas carga com mais de 25 kg com o descanso para baixo. Como já li, já posso arrancar. Atenção ao pormenor que os parafusos para montar o descanso vêm na embalagem onde estão as ferramentas. Vamos a isto e assim já temos a nossa menina equilibrada. Vamos montar o guiador. Ora aí vem ele. E vamos montar o selim, apertar as laterais dos guarda-lamas e, como já sabem, é de um lado e do outro. E vamos virar a menina ao contrário. Isto é mesmo levezinho. É espetáculo! E este material em carbono. É pá, só tocando mesmo para sentir isto. E vamos tirar a carapuça e o eixo de transporte. Montar o farol e o guarda-lama e vamos à roda. Já sabem que o eixo da roda é este de libertação rápida, ok? Prender as laterais do guarda-lamas da frente e depois da apertada. Está a bombar. Vamos aos pedais. Ah, pois é, de um lado e do outro. E vamos virá-la novamente ao contrário, com esta extrema facilidade. E aqui está ela, companheiros, a e-bike que mais curiosidade tem suscitado em quase todos os bike vloggers por este mundo fora. Pá, pelo menos neste início do ano 2025. Mas puder, olha para isto. Incrível. E já sabes que aí embaixo na descrição do vídeo está o link para ir diretamente a esta bike, está lá o código de desconto também, podes usufruir à vontade, mesmo à vontadinha. E agora siga para test ride. Ora então siga! Teste de travagem. Vamos já aqui por este caminho irregular, já para começar a testar a falta de suspensão, mas aí à frente já temos empedrado e testamos melhor. Vamos já começar a testar aqui o travão de trás. Ora vamos a isto. Aí está ele. Pá, claro, bloqueou, não é? A roda veio a deslizar, os pneus ainda são novinhos, ainda têm goma, têm muita goma. Eu ainda só fiz 80 km. Pá, travão mecânico, mas se fosse muito bem. Ora, então vamos ao travão da frente. Atenção que esta máquina é levezinha, portanto... Ok. Pronto, eu vinha a medo, como a máquina é muito leve.
estava com medo que ela empinasse. Pá, trava muito bem, não é? Lá está, travões mecânicos travam bem, sendo que os hidráulicos são melhor, como é óbvio, são mais lineares. Siga. E agora vamos aos dois ao mesmo tempo, vamos lá ver isto. Ok, é imediato mesmo. Pá, a bike é muito levezinha, portanto só tinham mais era que suportar bem. Vamos ali ao empedrado ver como é que ela se porta sem suspensão. Ora, vamos lá entrar aqui no empedrado. A câmara já deve estar a trepidar um bocadito. Pá, este empedrado não é muito irregular, portanto ela safou-se lindamente. Pá, tal como ali na relva, não é? Atrás. Pá, impecável. Claro que em terrenos mais irregulares vão sentir, como é óbvio. Mas para estes trajetos, impecável. Ora, e vamos fazer aqui mais uma paragenzinha. Os que já conhecem a dinâmica do canal já sabem o que é que vai a seguir, não é? Teste de iluminação. Pá, vai ser muito, mas muito rápido. Ora, vamos lá para um rápido teste de iluminação. Siga. O farol, como podem ver, vai aqui a cumprir lindamente. Mesmo impecável, como podem observar. O farolinho não está integrado no sistema elétrico, mas tem este sinal particular de ser de carregamento solar. E o que é mais engraçado é que basta vocês tocarem na bike e ele liga logo sozinho. Só tenho pena é dele não ter sinalização de travagem. E está visto, não é, companheiros? Não vamos perder aqui mais tempo. Vou-vos dizer o que é que eu acho da iluminação aqui desta bichinha. Portanto, o farol é isto que estão a ver, dá para regular inclusive, mais para cima, mais para baixo. Tem este pormenor bastante interessante de acender automaticamente sempre que ele sente que precisam de luz. Em relação ao farolinho, pá, muito especial, como é óbvio, carregamento solar, portanto não gastam baterias, não gastam nada, não está integrado no sistema elétrico, mas acende sozinho, basta achocalhar um bocadinho que ele acende logo. Pá, é pena eu carrego aqui nos travões e não tem sinalização de travagem, mas é o que é. Tudo bem, tudo certo. E vamos prosseguir com o vídeo, não é? Siga. Bem, vamos lá a isto, companheiros. Vou-vos mostrar aí o funcionamento da app e depois vamos às conclusões finais. Pá, esta máquina é mesmo um espetáculo de se carregar. Levezinha. Vamos lá, ver a app. Ora então, vamos lá a este. Pá, só tirar aqui as luvas e o capacete. Companheiros, sempre equipamento de proteção, ok? Eu inclusive hoje já está calorzinho. Estrago aqui o blusão com protetor dos cotovelos, proteção na coluna. Tudo, proteção sempre. Antes de passarmos à app, só apresentar-vos aqui o display. Portanto, aqui são os modos de assistência. Como estão a ver, eu estou a mudar e eles estão a mudar também. Aqui a velocidade a que vamos, nível da bateria, aqui em cima, trip, odômetro, já fiz 84 km. Carregando neste botão central, temos a velocidade média, a velocidade máxima, o tempo da trip, não é? E a cadência, portanto, neste caso, 45 rotações por minuto. Carregando novamente, temos o ecrã principal. E então vamos à app. Portanto, eu vou abrir aqui, vão ter as informações aqui todas deste lado. No ecrã principal tem a velocidade do vento, a umidade, tem uma série de coisas. E entretanto, tem aqui a parte desta bike. Para configurar é muito fácil. Basta fazer o scan a este QR Code e fica só para vocês. Portanto, vocês têm que desconectar a máquina para alguém poder conectar também. Isso é muito importante, em termos de segurança é muito importante. Portanto, como podem ver, aqui desliguei a máquina. Se eu carregar novamente, já a liguei. Aqui é para ligar as luzes. Aí estão elas. Modos de assistência. Posso mudá-los aqui também, embora seja mais fácil ali quando vão a pilotar. E depois tem aqui uma série de informações. Uma das coisas importantes também é o Find My Bike, portanto que vocês carregam e podem localizar a bike em qualquer sítio que esteja. Isto não é preciso de nenhuma ligação, nem Bluetooth, nem nada, porque isto tem o GPS interno, ok? Uma das coisas que podem acionar também é o Ring Bell,
como podem ver, está acionado e está a tocar, esteja ela em que sítio estiver. Vocês, se quiserem, ring bell e ela começa a fazer barulho. Aqui no canto superior direito tem estes 3 pontinhos, carregam e tem o setup da máquina. Portanto, podem dar o nome que quiserem à vossa bike. Podem meter o geofence, que é uma cerca à volta da região que vocês querem que ela não passe, para vos avisar se passar essa cerca, ok? À volta do vosso concelho, à volta da localidade, seja o que for. Aqui temos, no fundo, o unlocking. Cada vez que vocês chegam perto da máquina, com a aplicação ligada, como é óbvio, tem o tal movimento, dá-vos o alarme sempre que há um movimento na máquina. Alguém que toca na máquina avisa-vos. Inclusive, vocês recebem uma mensagem aqui no smartphone a dizer que vos estão a mexer na bike, ok? Portanto, muito importante este sistema anti-roubo, ok? Depois tem o Unlock Password, portanto podem introduzir uma password para só poderem ligar com a password certa. Informações da bike e tem o Unbind My Bike. Isto é, se vocês quiserem desconectar esta bike deste smartphone para poder ligar ao outro, ok? Enquanto não fizerem isto, não é possível, não é? As outras pessoas, por uma questão de segurança, se ligarem aqui à bike. E vamos lá a conclusões finais, companheiros. Vou-vos dizer o que é que eu acho desta linda menina, desta Engui Map 4 N1 Air. Claro que a primeira coisa que eu tenho que realçar é este quadro em carbono com um design lindíssimo, pá, com um toque brutal, pá, e depois a leveza da bike, não é? Brutal mesmo. Claro que tenho que realçar também esta assistência ao torque que lhe confere aqui uma característica premium. Este motor da Mivice, irrepreensível, tem um desempenho fantástico. O farolim, embora tenha esta componente mais ecológica, o facto de ser carregado através deste pequeno painel solar, pá, falta-me a sinalização de travagem. Claro que preferia que os travões fossem hidráulicos, mas estes mecânicos funcionaram na perfeição. Algo que tenho que realçar também é as medidas de proteção anti-roubo desta bike. Epá, espetacular. Estes pedais não são de metal, mas neste caso compreende-se, porque o que se quer é que a bike seja o mais leve possível. O selim, embora não seja dos mais fofinhos, epá, tem um design que encaixa perfeitamente. Concluindo e resumindo, máquina mais que aprovada com um preço brutal. Sigam o link que está aí em baixo e vão ver o preço, até se apagam. Mais uma vez tenho que agradecer à Engui por todo o apoio ao canal. Epá, muito obrigado mesmo. Companheiros, sejam felizes, porque isto é do caraço.